Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de História e Geografia. Vamos lá? Hoje a gente vai continuar no conteúdo de História, aprendendo mais sobre os meios de transporte. A gente viu, que ao longo do tempo os meios de transporte foram sofrendo algumas mudanças, claro que mudanças boas, até se tornarem os meios de transporte que nós conhecemos hoje, né? Então, há 3 tipos de meios de transporte que a gente conhece hoje e utiliza deles hoje, né? Tem os transportes terrestres, os transportes aquáticos e os transportes aéreos. Tia, quem são os exemplos de transportes terrestres? São aqueles que se locomovem pela terra, né? Que andam pela terra. Quais são os exemplos? A moto, a bicicleta, o carro, o ônibus, o trem, o metrô, o caminhão, né? Então, todos esses são meios de transportes terrestres. Uns possuem motor, como o carro, por exemplo, e outros não, como a bicicleta. Nós também temos os meios de transportes aquáticos, que são aqueles que andam pela água. Esses transportes podem ser marítimos ou fluviais. Marítimos são aqueles que andam pelo mar, pelo oceano. E o fluvial é aquele que anda pelo rio, né? Que navega pelos rios. Então, os marítimos e os fluviais, eles também podem ser com motor e sem motor. Exemplos: navios, jangadas, barcos, lanchas, jet ski, todos esses transportes são aquáticos. Quem é aquele transporte que tem motor? O navio, por exemplo. Já a jangada é um transporte aquático que não tem motor. Ele se locomove por meio da força do vento. E é muito simples para nós que moramos aqui pertinho do Pecém ou no próprio Pecém, vermos esses transportes aquáticos. O porto está aí todo dia chega navio, vai navio, né? Temos os pescadores que utilizam as jangadas. Então tranquilo para vocês verem o exemplo desses transportes aquáticos. Nós também temos os transportes aéreos, que são os que se locomovem pelo ar, né, pelo céu, que é o balão de ar quente, o avião, o foguete, né, o ônibus espacial. Então, esses são exemplos de transportes aéreos. O helicóptero também. E assim como o terrestre e o aquático, também há meio de transporte aéreo que tem motor e aquele que não tem motor. O que tem motor é o avião, que é o mais conhecido de todos, e o balão de ar quente é o que não tem motor, mas que também é um transporte aéreo. Então, a gente vê que ao longo do tempo essas transformações de transportes melhoraram a nossa qualidade de vida, né? Atualmente a gente é tão acostumado de ter esses meios de transporte que nem imagina como seria a vida sem eles. Tá bom? Agora a gente vai para o conteúdo de geografia, que fala sobre a cidade, certo? E vocês vão ver posteriormente, na próxima aula, que a cidade, ela tem, algumas são tão importantes que se torna uma capital, né? Mas hoje a gente vai só entender o que é a cidade e como ela tem origem, né? Qual é a origem dessa cidade. No livro de vocês, página 40, lá tem a explicação, né? A cidade, ela tem uma história, ela tem uma data de fundação, que é o aniversário dela, e geralmente ela se inicia num povoado, numa vila, né? Se vocês perguntarem uma pessoa mais velha aí do Pecém e perguntar a história do Pecém, vocês vão ver que lá no passado o Pecém era só uma vila, né? Uma aldeia, assim, uma vila indígena, se eu não me engano, tá? E era uma vila pequenininha, não comparada ao tamanho do Pecém que é hoje. Então, toda cidade ela começa numa vila, numa pequena comunidade. E aí ela vai evoluindo, as pessoas vão construindo e acaba transformando aquela vila em cidade, certo? Mas o que é a cidade? A cidade ela é um conjunto de bairros. Lembra que o bairro é o conjunto de ruas, que a gente já estudou? Já a cidade é o conjunto de bairros. E ela é uma ação do homem na natureza. Então, antes de ser vila, ali nós tínhamos uma paisagem natural, onde o homem foi lá, interferiu, começou a construir casas
prédios, igrejas, e aí tornou aquela paisagem que era natural numa paisagem construída. E ao longo do tempo, essa cidade só tende a evoluir, a aumentar. Quando a cidade aumenta, a gente começa a perceber que tem uma parte da cidade que ela é mais movimentada do que a outra. E geralmente essa parte que tem mais movimento é o centro comercial, né? Onde nós temos os mercantis, as lojas, geralmente escola, bancos. Então essa parte da cidade se torna a parte mais movimentada daquela cidade. E por isso, quando o centro é movimentado, ele tem mais transporte, mais pessoas circulando, né? Carro, moto, ônibus, pessoas a pé, então é realmente, de fato, bem movimentado. E esse centro comercial também é de extrema importância para o desenvolvimento da cidade, né? Onde as pessoas compram e vendem e assim a economia da cidade vai girando, tá bom? Com o aumento das cidades também, melhora as ruas, as avenidas acabam ficando mais largas, acabam ganhando mais ruas, né? Então, a cidade só tende a se desenvolver ao longo dos tempos, tá bom? Espero que todos tenham entendido o conteúdo tanto de história como de geografia e também que façam a atividade no livro de História, página 47, no livro de Geografia, página 42, tá? E não esqueçam de mandar essas devolutivas até às 17 horas. Eu recebo depois às 17 horas? Sim, mas eu só posso fazer a intervenção, fazer a correção até às 17 horas. Depois disso, podem me enviar a atividade que amanhã, no dia seguinte, eu vou dar uma olhada e faço a correção com vocês, tá bom? Beijo para vocês, até a aula de amanhã, que é a aula de ciência, e tenham bons estudos, tá? Fico aguardando. Beijinhos, tchau!